trabalhar, Vamos né? trabalhar, é um prazer enorme estar aqui com você hoje, Ana. Foi uma oportunidade incrível, né? Estar no seu espaço, né? E ter conhecimento da sua história. É uma honra, eu como aluna, né? Que fui lá em 2006, estou aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês o livro, né? Que eu postei ontem nos stories. Mas queremos aqui todos ouvir sua história de carreira, como quer exercer hoje uma psicóloga, né? Humanista. E além do curso de formação Central de Psicologia Humanista de Brasília, há 25 anos você está atuando aí na formação de psicólogos. Como foi para você iniciar a sua carreira, né? Iniciamos aqui o podcast, tá, gente? Combinado aqui com todos, nesse momento especial, no mês do psicólogo, né? Verdade, não podemos mês do esquecer psicólogo, disso. né? Esse mês é o mês do mês psicólogo. mês de eleição, né? É um mês importante para nós, né? Sim. Então, Jaque, antes de tudo eu quero te agradecer por essa oportunidade incrível, apesar de eu estar no meu espaço, né? Não é sempre que chega alguém aqui com essa vontade de conversar sobre o que fiz, e principalmente alguém que já andou nos meus caminhos, já andou de mão dada comigo, já foi me orientando num determinado momento, e eu fico muito feliz de te ver assim brilhando, andando sozinha, mais do que sozinha, né? Trazendo muito conhecimento, muito conteúdo para outras pessoas também. Então eu fico muito feliz quando te vejo, fiquei muito feliz quando te reencontrei. Sim, sim. Né? Eu acho que foi nós no salão de beleza que nós nos reencontramos sem querer, gente. Olha que interessante. Eu acho que nós nos víamos seguramente há uns 15 anos. 15 anos nós nos né? vimos. E aí o papo fluiu como se tivéssemos nos visto há 2 dias atrás. Isso mesmo, né? a conexão faz parte. Foi muito bom. Então, Jaque, eu saí da Caixa Econômica quando você me conheceu, né? Não, vou ter que começar do começo. Vamos lá. Em 1996, eu começo o ano eu já era psicóloga, recém-formada, e aí eu começo o ano com uma possibilidade de sair no primeiro plano de demissão voluntária da Caixa Econômica. Nessa altura, eu já era psicóloga há 2 anos, né? Atuando com abordagem centrada, que eu tinha aprendido de um professor na faculdade. Quem era esse? Quem foi esse professor? Foi o Adriano Holanda. Essa história também é bem legal. O professor Otávio. Não, o professor Otávio, ele passava algumas pinceladas de abordagem centrada, mas a matéria que ele dava era psicodiagnóstico. E ele colocava o olhar centrado dele no psicodiagnóstico, mas não era a aula de abordagem centrada na pessoa. Certo. Depois que o professor Adriano Holanda foi a matéria de teorias e técnicas em psicologia, em que havia uma aula de abordagens humanistas. E nessa uma aula eu senti que o coração dele bateu mais forte, os olhos dele brilharam mais, e foi a primeira vez que eu ouvi falar em amor incondicional. Né? E aí aquilo me causou espécie, porque assim, como amor incondicional, todo amor não é incondicional, e aí ele falou assim, o amor só é amor na sua incondicionalidade, mas as pessoas usam o amor de outras formas, cheio de condições, e isso na verdade não é amor, isso é outra coisa. Onde é que a gente estuda isso? Aí falou, bom, a gente estuda nas abordagens que têm fundamentação na psicologia humanista, no humanismo filosófico, né? Então a gente estuda isso nas abordagens que têm o humanismo como fundamentação teórica. E aí, se você quiser, eu poderia dar aula disso, mas não tem muita procura. Se você achar mais um aluno que queira, eu topo abrir uma turma para você. E ali naquele momento, mais 2 alunos toparam, e a gente foi fazer então a formação com o Adriano Holanda. Esse é um dos motivos que hoje em dia, mesmo tendo poucos alunos, eu abro turma. Mesmo tendo 2, 3 alunos. Porque às vezes são 2 alunos ou 1 aluno que está sensível neste momento para esta abordagem e que, se não tiver uma oportunidade, vai procurar em outros caminhos e a gente pode perder um talento. A essência, né? E perder aquela pessoa que estava com os olhos brilhando. Isso, como nós chegamos na teoria centrada na pessoa de Carl Rogers. Exatamente, né? Então, eu sempre abro turma, mesmo que tenha poucos alunos, né? Agora mesmo, essa turma que abriu agora, dia 11/8, tinha 2 alunos. Ainda dá para entrar, até meados de setembro dá para entrar.
Depois ela entra num aprofundamento muito pessoal, que exige uma conexão maior entre os membros, porque o meu curso ele passa por um momento, e você viveu isso, muito terapêutico, de mudança pessoal. Né? Então esse grupo ele precisa ser um grupo de confiança. É a questão da autossegurança, né? Eu preciso estar como terapeuta humanista conectado a mim para poder transbordar junto ao atendimento clínico. É exatamente isso. E às vezes as pessoas não têm essa disponibilidade interna para enfrentar um processo de autoconhecimento. Né? E eu falo com muito orgulho, até bem pouco tempo, eu era o único curso de abordagem centrada na pessoa no Brasil que utilizava a aprendizagem centrada no aluno como método. Que bacana. Tá? Hoje talvez tenha mais algum, por isso que eu não arrisco dizer que eu sou a única, né? Porque pode ter mais algum que eu não saiba, mas de qualquer forma eu deixo muito claro que o nosso método é a aprendizagem centrada no aluno. As aulas são todas comigo, não tem aulas gravadas, embora a gente grave para consulta dos próprios alunos. Entendeu? Não fica gravado para quem naquele dia não pôde, ou alguma coisa assim. Ou mesmo alguém que participou, que precise rever o conteúdo. Né? Mas as aulas são todas ao vivo comigo. Né? Muito bacana. Eu vou continuar fazendo isso enquanto eu puder. Com certeza, é um grande diferencial. Eu preciso desse aluno presente para ele sentir a minha aula. É isso. E ele precisa sentir a nossa conexão mesmo no online. Né? Porque o online nos levou mais longe. Então hoje eu tenho alunos de São Paulo, tenho alunos do Norte, né, do Nordeste, que a gente não perde porque tem a possibilidade do online. Né? Mas aí voltando então para a minha história. Vamos lá. Então eu estava no último ano da faculdade e não havia abordagem centrada na pessoa como escola em Brasília. Já tinha em algum momento acontecido, quem estava aqui foi embora e a abordagem centrada então estava meio que abandonada. Né? Esse professor ficou conosco mais um ano, depois de eu me formar, um ano e pouquinho, 1 ano, 2, 3 meses, e foi embora para Campinas, onde ele fora aprovado para um doutorado. E aí Brasília ficou acéfala. Né? Em 1996, então, voltando, né, isso aconteceu em 94. Em 96, eu tinha então um consultório, eu já dava aula no CEUB de Fisiologia Humana e era concursada da Caixa Econômica Federal. Que bacana. E o ano se abre com uma possibilidade de um programa de demissão voluntária da Caixa. Eu já estava lá há 6 anos, tinha feito a minha faculdade toda lá, mas eu percebi naquele momento que era uma oportunidade, já que eu estava também empregada no CEUB, de exercitar as 2 profissões dentro da psicologia, como professora e como psicóloga mesmo. Né? E aí então eu entrei no processo de demissão voluntária da Caixa, fiz o que todos acham que é uma loucura, você saiu do serviço público. Estabilidade. De vez em quando me perguntam assim, mas Ana, hoje financeiramente você não estaria melhor? Gente, não dá para fazer esse comparativo. Primeiro, porque financeiramente houve uma compensação quando a gente saiu, era um programa incentivado, então a gente recebeu algum dinheiro. Né? Esse dinheiro eu investi na psicologia, que me remunera de uma forma que para mim é ok. Então assim, eu estaria rica? Não sei. Também poderia estar bem doente, bem adoecida, porque eu não era feliz fazendo aquilo. Isso, você falou tudo. Né? Que o adoecimento vem daquilo que você realmente não está conectada, né? E não faz parte da sua essência, não é isso? E não faz parte do seu plano de saúde, não o plano de saúde, né, que a gente fala vulgarmente, mas um plano de saúde mental. O seu plano de saúde mental, da sua saúde vital, né? Da sua saúde vital. O que anima você todos os dias para sair da cama, para olhar para o dia e dizer assim, vamos lá, esse dia vai valer a pena. O que faz cada dia viver a pena? Eu acho que essa é a pergunta que algumas pessoas não conseguiram ainda. Ou não conseguem ainda, né? Ou não perceberam que precisam dessa pergunta. O Viktor Frankl falava no sentido para a vida. Né? Hoje a gente fala muito em propósito. Eu gosto muito de falar na ação. O que eu vou fazer hoje? Qual das minhas ações pode promover o bem? Né? Ou que ações eu posso tomar? Isso não é pensado antes.
mas eu penso, mais um dia para agir. Isso, aí sabe? vem a motivação, né? Isso. Consequentemente, que aí faz o sentido. E aí dizem que quando você está pronto e diz assim, pode mandar, aparece. Isso, Né? é muito E bom. aí eu vivo a vida assim, eu faço as coisas do dia a dia, pensando, isso aqui é o melhor que eu posso fazer? Tá feito. Passa a régua. Ah, não deu para fazer. Passa a régua, pega outra coisa. Né? Está feito? Foi bem feito? Ótimo. Próximo. Então eu nem passo muito tempo vangloriando o que deu certo e nem perco muito tempo lamentando o que deu errado. Porque o tempo que você fica no passado é um tempo que você não está no agora. Isso, é o que paralisa, né? E o tempo que você fica só no planejamento sem nada fazer é um tempo que também não existe, ele é só perda de tempo. Então assim, eu vivo o futuro para colocar uma meta. Metas curtas. Né? Vou encontrar com a Jaque no sábado. O que eu tenho que fazer para encontrar com a Jaque no sábado? Preparar a sala, né? Ver se a água está gelada, ver se a mesa está ok, se os microfones estão carregados e me preparar internamente para um encontro. Isso, vou receber a Jaque na minha sala como eu receberia na minha casa. É um prazer né? enorme, né? Essa E quando a Jaque for embora, o que tem depois? Né? Bom, num tempo oportuno a gente vai cortar os vídeos, trabalhar esses vídeos, se o que interessa não interessa, mas eu vou sair daqui e vou visitar minha mãe, por exemplo. E aí o que passou daqui só vai voltar na hora certa da gente ver os vídeos, ou quando você me acionar, ou eu te acionar, porque a gente tem que trabalhar em cima disso. Claro, com certeza. Né? Aí sai da casa da minha mãe, o que vem depois? Poxa, eu tenho a minha casa. Eu vou em casa, vou ver um filme com meu marido, tomar um crepe com a minha filha, tomar um vinho, brincar com o cachorro. Isso. Então eu vivo de momentos no presente. Né? E qual que é o contexto de saúde mental? Viveu agora, né, nesses momentos de presente? Qual que é o seu olhar como psicólogo humanista para isso? Focar no aqui e agora. Eu acho que esse é o grande desafio para a própria saúde mental. Porque as pessoas ficam procurando saúde mental como se fosse um conceito. E saúde mental também é uma ação. Uma ação de autocuidado. Uma ação de autocuidado, de não dispersar a mente em coisas que fazem mal, em focar as energias no que vale a pena. Então, quando eu penso em agora, eu penso em saúde mental. Quando eu penso em saúde mental, eu penso, tá, para o agora. O que eu posso fazer por mim agora? Porque, de novo, eu trabalho muito com as ideias de filósofos, né? Então, o Epicuro, ele tem uma visão de passado e presente que, traduzindo, é assim. Quando você fica no passado, que é bom, que foi bom, você tem saudade ou nostalgia. De qualquer forma, não é agora. Se você fica no passado que foi ruim, você tem rancor ou mágoa. Também não é agora. Se você fica no futuro que você pretende bom, né? A gente chama de expectativa. Ele é bom em certa medida no momento, na medida em que impulsiona o agora nesse sentido. Mas se você projeta no futuro coisas ruins, isso se chama ansiedade. Isso, muito bem, que é a era que desorganiza, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é um presente em que a gente trabalhe um pouco para um futuro que realize as expectativas que sejam execuíveis, por favor, Com certeza. né? E deixa passar. Acabou, passa para outra coisa. E aí então vem essa questão do centrado na pessoa, né? A formação humanista, ser terapeuta humanista é transformar vidas, né? E aí vem uma questão que eu vou compartilhar da minha parte. Quando eu saí do UniCeub, o que me fez levar a fazer o seu curso? Na verdade, tinha aquela semana da saúde. E ali nós tínhamos que escolher, né, qual palestra assistir. E ali eu fui parar na sala do professor Otávio. Ah, que bacana! E aí nessa época ele estava dando aula, né, centrado na pessoa de Carl Rogers. Então aquilo ali foi como você. Me encantou, me conectou, né? E eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo para eu seguir nesse acolher o outro de uma forma muito com cuidado e pertencimento para ele se sentir seguro nesse ambiente do site terapêutico, né? Com isso, saí. A gente sai de uma universidade, nós saímos ali praticamente sem muita coisa definida, é mais um estudo normal. Precisamos de direção, precisamos de bagagem. E esse é o despertar. Então, como que é para você também, Ana, quando tem esses alunos que você falou, eu posso ter 1 ou 2 alunos, mas eu quero
cultivar a essência dessa motivação do conhecimento dentro do desenvolvimento, né, da terapia humanista. Como que é para você perceber esse aluno, né, que está ali realmente depositando em você toda a confiança e motivação e para você devolver esse caminhar para ele com segurança? Jaque, eu acredito muito no processo. Então, assim como o cliente, em determinado momento, ele diz assim, tá na hora de eu buscar uma terapia, eu também acredito que chega uma hora que o aluno diz assim, eu preciso buscar uma formação para que eu possa ajudar mais pessoas com qualidade, né? Então, eu não escolho alunos. Inclusive, quando eu chamo assim, processo de como é que eu chamo? Não, processo de seleção. Bacana. Né? O processo de seleção, abertura de vagas, na verdade, não é para eu escolher os alunos, é para que eu possa me mostrar para ver se eles me escolhem. Bacana. Eu sempre brinco assim, olha só, não sou eu que vou te escolher, é ver se você me escolheu, né? Porque eu acredito que a escolha de um curso de formação passe primeiro pelas filosofias, modelo de homem que você já tem na sua bagagem. Então, por exemplo, se uma pessoa é muito, não sei, acredita muito que o ser humano é uma tábula rasa e funciona só em função de reforçamento, alguma coisa assim, ele não vai gostar desse curso, né? Se uma pessoa tem certeza absoluta que ela é movida apenas por forças do inconsciente, né, e não coloca nada na intenção, na vontade, no aqui e agora, na consciência, ela provavelmente não vai gostar desse curso. Então eu faço bastante força para que as pessoas venham já para o curso com a intenção de encontrar um modelo de homem que se adapte à ideia de que o homem pode sim ser influenciado pelo meio, pode sim trazer influências de conteúdo inconsciente, mas em última análise ele é movido pela sua própria consciência e pela sua vontade. E inexoravelmente responsável pelas consequências. Isso, né? Então elas vão acontecer. Mas nem sempre a gente é livre para escolher. É verdade. É meia verdade. Nem sempre a gente tem uma gama de opções infinita. Mas entre as opções que há para escolher, nós somos absolutamente livres por essa escolha. Bem Carl Rogers, né? Bem Carl Rogers. Né? Às vezes, a gente só tem opções ruins. E fica bem difícil escolher. Aí a gente trabalha no sentido de reduzir dano. Às vezes, a gente tem só opções boas. E vamos ter que escolher. Porque às vezes elas, apesar de boas, são conflitantes. E não vai dar para ter tudo. Então, apesar da gente ter toda uma visão de ser humano que é bem positiva, ela não é nada irrealista. Bem ao contrário, a gente trabalha com a consciência de que a gente tem um mundo estruturado e que é dentro deste mundo que a gente consegue se desenvolver. E aí vem essa questão do olhar de Carl Rogers, que o ser humano ele é livre, fluente e aberto. E é exatamente isso. E aí vem essa questão do seu lado, assim, onde o processo ele se conecta naturalmente naquele aluno que me busca junto ao curso. E é o que acontece. Né? Então ele já vem com uma vontade de estar no espaço onde ele possa entender essa essência do ser humano. Né? Existe uma discussão aí, essência, existência, essência, que sinceramente eu acho irrelevante, até como discussão teórica. Né? Porque o fato é, se você muda, tudo muda. Existência e essência. Né? Ou se, não, mas a essência não muda nunca, o que muda é a existência. Tá bom também, tá mudando? É para melhor? Tá ótimo. Né? Então hoje eu não me perco mais em muitas discussões teóricas que mais se prendem à academia, e tá tudo bem para quem gosta, mas eu quero estar junto do meu cliente, independente de entender se ele está mudando a existência ou a essência dele. O importante é você estar atento como uma terapeuta humanista sobre a singularidade que o seu paciente apresenta nesse caminhar. E essa unicidade, ela é tão forte, que agora há pouco eu estava dando aula e foi engraçado, porque é um grupo de supervisão, né? E tinha um dos alunos que estava muito preocupado com a questão de um cliente dele que não sabia se ficava, se saía, se amava, se não amava. O que eu faço? Eu digo, calma. E ele já tinha trazido esse caso num outro momento,
Eu falei, calma, quem tem que decidir isso não é você, é o próprio cliente. Mas ele está perdido. Sim, ele tem o direito de estar perdido, mas em algum momento ele vai se achar, né? Apenas continue dando suporte para que ele possa se explorar. Porque no final é isso que a gente faz, entendeu, Jack? Dentro do processo é onde ele vai se encontrando. A gente vai dando o chão. Isso, a estabilidade. Só que as peças desse quebra-cabeça, quem tem é ele. É o cliente, isso é fato. Né? Então eu gosto muito da ideia, assim, a gente é feltro. Sim. O feltro onde esse quebra-cabeça está sendo montado. Mas nós não temos nem a capa do quebra-cabeça para dizer a peça é aqui ou é ali. Não temos todas as peças e algumas das peças que nós temos ainda estão viradas para baixo. Sim. Né? Então o que a gente faz é ajudar a incentivar o cliente a ir olhando peça por peça, tenta no lugar certo, volta no lugar errado e tá tudo bem. E assim ele continua trabalhando ali o disfuncional com o funcional, que é normal no seu processo de reencontro. Sim, e é normal no ser humano. É normal no ser humano. Nossa, que pena esse barulho, tomara que não passe. Agora uma questão muito interessante, que eu assisto muito todas as publicações que você faz, e é por isso que a gente está aqui hoje se conectada, né? Nesse sentido de estar fazendo podcast juntas. A autenticidade, né? É algo de uma força, assim, que a Rogers traz, né? Esse ser verdadeiro. E eu vejo que a autenticidade, por exemplo, no meu trabalho, quanto mais autêntica eu sou como psicóloga, a confiança e conexão com o cliente. Isso. Né? É muito assim fora da curva, porque o cliente ele fica a partir daquilo que traz segurança. Num momento que ele se apresenta muito vulnerável. Sim, muito frágil, né? Muito frágil. Então ali, o nosso caminhar é mostrar o quê? Vamos construir um ambiente de setting terapêutico seguro. Isso. Né? Mas gostaria que você trouxesse, porque hoje tem uma polêmica da autenticidade. Quem é muito autêntico, né? Por mais que fale de uma forma cuidadosa, assim, no senso comum da convivência com outras pessoas, né? Acaba o outro se sentindo muitas vezes incomodado. Nossa, essa pessoa falou isso pra mim, não gostei. Mas na verdade foi uma forma de insight, assim, olha, eu tô te ajudando aqui. Como que você olha para essa autenticidade? Como que seria um ponto assim de mostrar para as pessoas o quanto que isso contribui para o crescimento delas, mesmo sendo difícil de ouvir algo tão inesperado? Eu tenho algumas observações sobre o termo autenticidade. Excelente. Né? Então, quando a gente fala autenticidade, a gente tem que pegar no contexto que o Rogers trouxe, que é no contexto da congruência, e não no contexto só da sinceridade, que beira o sincericídio. A sinceridade está no social, é isso que eu quero dizer. A autenticidade está no presente da conexão real, né? A congruência, ela é um alinhamento perfeito entre o que você sente e pensa. Tá? E isso é congruência. Às vezes, a gente sente muitas coisas e a gente pensa muitas coisas. E esse excesso de pensamentos, que às vezes são divergentes entre si, causam divisões. Né? O Roger chamava de splits, né? Que são as incongruências. Né? Então, assim, eventualmente eu tenho uma vontade que é diferente da minha cognição, da minha compreensão daquilo. Então, vou pegar um exemplo assim bem tosco, né? Eu tenho vontade de não ir trabalhar, porque eu não gosto daquele chefe. Eu tenho vontade de largar esse trabalho, porque eu não gosto desse chefe. E todo dia eu vou e faço, e falo com ele, e faço de conta que... Isso é inautenticidade, porque eu estou dividido. Entretanto, quando no processo terapêutico, por exemplo, a pessoa vai trabalhando o porquê que ela continua e por que ela precisa desse emprego por enquanto e o que ela pode fazer para se sentir menos incomodada. E aí ela vai percebendo quais são as vantagens que ela ainda tem em estar ali e ela retoma a questão da escolha. Então, mesmo eu não gostando dele, para mim vale a pena estar ali porque eu tenho um bom plano, porque eu tenho um trabalho, o trabalho em si me satisfaz. Então, nas escolhas, aquela incongruência cede. Então, nem toda a nossa congruência interna, né,
em termos, é simples, ao contrário, é complexa. Né? E outra coisa é não confundir congruência com autenticidade. Né? Desculpa, não confundir congruência com sinceridade e dizer qualquer coisa sem cuidado. Né? A nossa congruência no consultório, ela consiste na nossa disponibilidade total para estar com aquela pessoa sem nenhuma trava. Estar por inteiro. Então, eu fico incongruente se eu quiser vir estando doente, ou se eu quiser vir sem querer, né? Então, disso aí decorre a incongruência. E aí o cliente percebe. Acaba sentindo. Ele sente. A questão do sentir ele é muito sente, real. Né? Quando você está no sentido... Eu não me lembro de em alguma vez algum cliente ter ficado chateado com o que eu falei, né? Por eu ter falado. Pode ter ficado chateado com o conteúdo, mas não porque eu falei. Ao contrário, quando eu chego ao ponto de falar, né, assim, alguma coisa que possa... Que seja importante. Ou que ele possa não gostar, né? A primeira coisa, assim, eu tenho uma coisa para te falar que eu acho que você não vai gostar, mas eu preciso te falar. Né? E aí, se você não gostar, a gente retoma isso e tenta ver o que ficou. Então, o cuidado fica explícito. E aí vem a empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro, mas ao mesmo tempo tenho a necessidade de falar para o outro aquilo que é importante. Isso. Aliás, eu só tenho necessidade de falar para ele movimentos que eu percebo dele. Sim. Né? Porque, afinal de contas, a terapia é dele. A terapia é dele. Né? Então, assim, eu não tenho necessidade de contar para o meu cliente o que acontece dentro da minha casa. Não que eu não possa. Porque, eventualmente, até algum exemplo pessoal encontra lugar dentro daquela conversa. Isso é até interessante que você está trazendo, encontrar um lugar dentro daquela conversa, algo nosso que é pessoal. Eu percebo que, às vezes, né, os pacientes eles têm um olhar como se nós fôssemos perfeitos, né, seres não falhos. E quando ele está num lugar muito de, como se diz assim, desacreditado, né? E você traz algo que foi um momento da sua vida também, que você estava no mesmo andar que ele, ali a conexão se estabelece. Sim. Porque, então você consegue sentir o que eu estou sentindo? Sim, eu consigo sentir. Sim. E aí traz segurança, né? Esse acolhimento, essa empatia. Que é muito essa questão do outro perceber, você perceber como ele está se sentindo a partir de como você se sente. Aí vem a conexão. Exatamente. Né, desse processo terapêutico. E é interessante que você colocou muito bem, porque isso é empatia. Empatia. Porque hoje há um consenso, uma certa discussão, mas um consenso de que se eu não vivi a sua realidade, eu não tenho como compreendê-la. E isso, então... Já é uma barreira, né? E aí, mas tem um discurso de que eu preciso procurar pessoas iguais a mim porque elas podem me compreender. Psicoterapeutas iguais a mim porque só eles podem me compreender, né? E na verdade a empatia, ela não se faz por identificação. Identificação não é empatia. Eventualmente até podem ocorrer pontos de identificação entre você e o cliente, né? Mas até eu abro nisso aí uma chave de cuidados. Né? É a questão do sentir que faz É de se colocar no lugar do outro, não com os próprios olhos, mas é um esforço que a gente faz técnico. Sim. E isso é técnico, isso é fenomenologia, isso aí. Né? De abrir mão do próprio lugar para se colocar no lugar dele como se fosse ele. Isso mesmo. Né? E as pessoas precisam compreender que a gente consegue fazer isso. Porque isso tem sido questionado. Como você vai se colocar no meu lugar se nunca passou por nada parecido com isso? Então, deixa eu te contar. A gente trabalha tecnicamente. Isso não é intuitivo. Isso tem nome e sobrenome. Se chama redução fenomenológica. Né? E quando eu me coloco no seu lugar, não é porque eu estou fazendo um esforço pessoal para imaginar. É o contrário. Eu estou fazendo, sim, um esforço pessoal para deixar de lado as minhas vivências, os meus vividos e me colocar tão junto do que você vê e me traz a ponto de perceber
quase como se fosse você. Ressalvada a certeza que eu ainda tenho de não ser o todo. Isso, muito bem. Né? E é aquela questão que a gente aprende muito na universidade, né? Que é, olha, não esqueça que o seu self está lá na recepção. Exatamente. E quem tem ali, quem está presente ali, quem está de fato centrado, você tem que centrar-se no outro para acolher da melhor forma possível dentro do seu set. É exatamente isso, né? Então a alegria, eu digo assim, eu fico muito feliz nos dias que eu atendo, muito feliz mesmo, né? Porque embora a gente trabalhe com conteúdos pesados, conteúdos às vezes tristes, Sim. Né? A nossa presença, ela faz diferença para o outro. E o cliente, ele entrega isso de mão beijada para você. Com segurança, né? É um presente. É um presente. Né? Além das informações privilegiadas, que eu digo que isso aí é um plus do nosso trabalho. Né? E é uma coisa interessante, às vezes o paciente ele não sabe, isso eu falo muito para os meus, a gente também está aqui para aprender com você. E aprende. Né? Como essa troca ela é muito saudável, né? E como faz eles revigorarem muito naquilo que eles acreditam que gerou dúvida nessa incoerência, nessa incongruência em algum momento. Né? E outra coisa é que assim, ó, muitas vezes a falta de potência vem da pessoa acreditar que ela não serve para mais nada. E na hora que você demonstra o quanto você aprende com ela, ela começa a se sentir potente também. E isso não é falso, isso é real. Sim. Né? Agora, nesse livro que eu acabei de escrever, né? Qual que vai ser o nome do livro? Não? Eu não escolhi isso. Nossa, que bacana. Interessante. Como é que surge a ideia do livro, né? Eu vinha atendendo muitas pessoas que descobriam o câncer durante o processo terapêutico. Eu não sou psicóloga oncológica, né? Mas eu acompanhei pessoas que estavam em processos da vida andando, né? Processos de crescimento, processos de resolução de problemas, e no meio do caminho havia um câncer. Né? Câncer e outras doenças graves. E aí eu pude colher as histórias do começo, do primeiro impacto, do choque, né? Da dor, do medo, do vulnerável, né? Da vulnerabilidade total, do primeiro telefonema. Né? Junto a isso, que eu tive uma história familiar, né? Bem sucedida, enfim, mas que trouxe uma realidade também. E parece assim que está tendo muita gente com câncer. E a gente precisa desmistificar isso. Sim. E existem algumas falas, né, apareceram no consultório algumas falas, que me deixaram um pouco indignada. Né? Então, porque o nome eu não escolhi isso? Porque muitas pessoas me trouxeram a questão do não, porque foi o que você viveu, as escolhas que você fez na vida levaram a isso, quase como um determinismo. E aí a culpa vem muito forte. Então eu resolvi atacar o livro por esse começo. Que bacana. A culpa não é minha. Sim, você não é culpado disso. Isso é a primeira. Você é vítima. Você não é culpado, você é vítima. E aí vem uma segunda parte, em que eu falo das redes de apoio, depois do tratamento em si, algumas dicas muito práticas, né? Assim, o que fazer? Porque eu vi clientes dizendo assim, eu comprei uma almofada, tal, e não deu certo, mas depois eu recortei uma camiseta e funcionou. E qual que era o sentido dessa camiseta? Apoio para o corpo depois da cirurgia. Tá. Né? Então, cada um no seu tempo, né? Hoje, assim, eu notei que toda hora eu chamava meu filho, eu chamava. Aí eu pedi pro meu marido colocar umas rodinhas no criado mudo. E aquilo ali deu uma mudada, né? Então, eu vou lançando mão de sugestões que apareceram aqui, de como as pessoas foram se resolvendo. Né? Algumas exigem mais grana, outras nem tanto. Porque nem todo mundo tem praticidade, tudo. Né? Exatamente. Então, o livro levou 1 ano e 8 meses para ficar pronto. Para nascer. Né? Porque não é um processo fácil, para começar, porque eu não sou escritora. Tudo que eu tinha escrito até agora era técnico. Ou era artigos, né, da ACP. Eu tenho um artigo no forno de fisiologia, né? Uma hora eu vou terminar esse. Mas esse chegou e disse assim, vai, me escreve que as pessoas estão precisando.
Então, o livro te escolheu? O livro me escolheu. Olha que O bacana. livro me escolheu. E a coisa tá tão forte que não tá pronto. Chegou do diagramador semana passada e eu tava precisando de revisão e sem tempo para fazer. E as pessoas dizem, vamos, Ana, a gente está precisando do livro. Eu já estou quase que distribuindo o livro para quem quiser ler antes mesmo dele estar publicado. Então é um livro que ele já é útil, eu espero que esteja sendo útil para essas pessoas antes mesmo de ser publicado. E uma das pessoas que leu o meu, a gente chama de boneco, né? Sim. Ela disse assim, Ana, você tem que dividir e fazer uns e-books rapidinhos para consulta rápida. Tá na lista de ideias, tá na lista de ideias. Né? Que bacana. Então, bem bacana mesmo. E aí eu trago relatos das próprias pessoas que me mandavam. Eu tinha duas em especial que me escreviam bastante sobre os processos que estavam vivendo. Né? E aí, porque não dava tempo de chegar na sessão. Então elas escreviam, e aí eu guardava e quando chegava na sessão a gente lia. Né? É uma coisa que eu faço bastante, eu permito que as pessoas escrevam, mesmo que eu não leia. E depois, se elas quiserem, a gente retoma isso. Mas tem algo, não sei se você lembra dos memoriais de aprendizagem, lembro. Né? Os memoriais de aprendizagem, eu permaneço com essa ideia até hoje. Que bacana. E com os clientes eu os incentivo a registrarem o sentido, o sentimento na hora que eles acontecem. Né? E qual que é o sentido de registrar na hora que acontece? É você ter a informação in loco, in natura. Né? Porque assim, a gente tem o pré-reflexivo e o pós-reflexivo. No pré-reflexivo, as coisas vêm com mais força, com mais intensidade, antes de racionalizar. Isso mesmo. Né? E aí elas começam a ser pensadas, mesmo que não estejam comigo. Eu não quero ser necessária para o meu cliente o tempo todo. Claro, a questão da autonomia emocional, isso é Sim, de extrema importância. Exatamente. Porque assim, o que eu vejo muito, é muito interessante, a escrita terapêutica é uma coisa antiga, se a gente for olhar lá para a geração de trás, né? O diário, Sim. aquela questão da infância, né? Onde o escrever era uma forma de elaborar um momento imediato, né? A criança, Exato. eu, por exemplo, eu fui uma criança que tinha diários, então na hora que eu me sentia ali, ó, algum incômodo, eu ia pro meu diáriozinho, escrevia. O diário, a agenda. A agenda, né? E os caderninhos hoje, eles estão até aí. E o liberar é uma forma de organizar esse pensamento junto com essa emoção para você não guardar. E para desadoecer. Com certeza, porque a somatização vem disso. É porque Daquilo você que eu guardo e me silencio, o que acontece, Ana? Exatamente. Então, olha só, uma criança cai e rala os joelhos. O que a gente faz imediatamente quando ele chega? Mãe, machuquei. O que a gente faz? A gente lava e trata. Sim. A terapia, a gente não consegue estar de prontidão ali. Embora eu trabalho com isso também, com plantão psicológico, a gente consegue fazer um atendimento de emergência no dia seguinte e tal. Sim. Esse Mas, acolhimento imediato, né? Mesmo que seja no dia seguinte. Mas o imediato, às vezes não dá. Não dá. Né? Então, se a pessoa consegue colher aquilo, ela já entra no apaziguamento. É um pouco de vaidade a gente querer que toda a intensidade da pessoa fique sendo represada para quando ela estiver conosco. Isso. Não, ela pode soltar antes. Então, mas essa é a terapia saudável. É Sim. aquela que de fato programa o paciente para ele se liberar sozinho, né, no seu processo de autocompreensão. E aí vem uma questão importante, né? A conexão humana, ela é muito construída nesse dia a dia. Muitas vezes você fala um pouco da família, citando aqui, esse aqui é para um outro bloco, mas a família, ela é a estrutura, né, Ana? Ela é a base de desenvolvimento, ela e não tem fase, né? Se a gente olhar assim, nossa, só quando eu era criança, não, só na adolescência, são fases diferentes. Sim. Mas o filho adulto também precisa da família. É que Nossa. as demandas são diferentes, Mas né? precisa muito. Muito, né? Que muitas vezes tem os pais, quando os filhos saem de casa, tem a síndrome do ninho vazio, né? Enfim, mas eu falo que quando esses pais cuidam da sua saúde mental, esse aqui é o equilíbrio emocional da casa. Né? E você falando do quebra-cabeça, é muito isso. A família é um quebra-cabeça. Quando falta uma peça, não se estrutura. Né? E como se fosse assim, eu sou mãe, aí eu não cuido de mim, né? Mas o meu marido faz terapia e automaticamente ele se autogerencia, mas eu não me gerencio. Aonde isso vai refletir?
vários lugares. Em Às vários vezes até lugares. mesmo nele gerenciar você. Sim, Né? por quê? Porque eu não entro não estou na minha autogerência. Que é algo tão forte, essa questão da autogerência, que entra o autocuidado, a percepção sobre mim mesmo, o autoconhecimento. Sim. Né? Eu, ao ler esse livro aqui, reler, né? Eu refiz, aí dei umas folhadas. Você achou bilhetinhos? Eu achei bilhetinhos, eu revi tudo que eu estudei até agora, nesse livro. É impressionante. Né? Impressionante, foi ver um filme. Eu falei, gente, olha, família, autenticidade, autoaceitação, social, pertencimento. Eu fiz um filme ao, né, folhear as folhas do livro. E hoje eu estou aqui com 20 anos de formação, de frente com uma pessoa que lidera, né, que é referência, que é força naquilo que você está ali ensinando para as pessoas, para os profissionais, terem propriedade para poder ajudar com qualidade e ferramentas de segurança. Você sabe, Jaque, que assim, eu tenho, até eu levei pra cá, pode levantar? Pode, Claro, né? claro, vamos lá. Eu levei alguns pra casa, eu quero te mostrar uma coisa. Sim. E eu tenho mais 2 em casa, tá? Nossa, que lindo. Eu tenho uns 3 ou 4 tornar-se pessoa. Ai, que massa. Por quê? Porque o primeiro eu encadernei, que nem eu fiz com esse aqui, ó. Nossa, que bacana, gente. Olha só. Como nós somos apaixonados pelos livros. Tratamos com muito carinho. Eu coloquei em capa de couro, que foi o meu primeiro tornar-se pessoa. Nossa. E ele é todo marcado. Sim. Mas o problema do livro todo marcado é que quando você relê, você acaba relendo só as marcações. Aí eu fui ler no original, porque de vez em quando a gente pega umas expressões e diz assim, isso aqui não está de acordo, né? Não está batendo. O que quis dizer? Então eu peguei uma versão em inglês. E de vez em quando eu pego um novinho para ler um livro zerado. Que gera o quê? Motivação. Motivação e não me mantém no mesmo lugar. Isso. Tem um deles que diz assim, eu hoje. Aí tem eu hoje. Uhum. Eu hoje. Aí eu disse, mas esse hoje era quando? Sim. No segundo eu botava, eu hoje com a data. Eu hoje com a data. Bacana. Porque o que acontece? A gente muda. Sim, e o significado do livro para nós, não o significado do objeto, ele tem um significado porque a gente gosta dos nossos livros, né? Mas o significado daquela leitura, ele ganha um sentido novo a cada leitura, a cada vez que você faz. Que você faz a sua releitura. Eu leio Tornar-se Pessoa 2 vezes por ano, né? Pelo menos até o capítulo 10, que são as partes que a gente mais trabalha no curso. Eu abro 2 turmas por ano, então pelo menos 2 vezes por ano eu releio. Né? E eventualmente eu pego um livro novinho para reler todo, que é para a gente não perder as nossas bases. Sim. A gente segue fazendo outros cursos e outras coisas pela vida, mas é o que nos carrega. Sim. Né? Então é muito prazeroso e muito gratificante te ouvir falar, né? Depois de quase 19 anos. Não, porque foi 2006. E 6 para cá. Menina, 19 anos. 19 anos. É isso mesmo. 19 anos atrás. Né? Ouvir que ainda faz diferença na tua vida, te constitui como pessoa. Sim, sim. E aí eu queria justamente te pedir assim, para contar um pouquinho mais como é que foram, agora é minha vez, como é que foram esses anos, como é que você chega numa clínica tão bacana, tão bonita, né? Ajudando tanta gente, com tantos trabalhos importantes. Conta um pouquinho aí, o que tu fez nesses 19 e 20 anos, né? Então, o primeiro momento assim, saí da universidade, né? Cheia de desejos, vontade de trabalhar. Qual a primeira coisa que a gente encontra? Frustração. Você é recém-formada, você só tem experiência de estágio, né? Então ali pra mim foi muito frustrante. E aí eu decolei para outras áreas de trabalho, porque eu sempre fui uma pessoa de ter a minha independência financeira, eu nunca gostei de depender dos meus pais. Foi quando eu encontrei o seu curso, que ali eu falei, não, eu vou dar uma direção para o estudo, eu preciso não perder essa essência da psicologia, porque se você fica parado, você sabe, né, Ana, tudo se desalinha e aí você pode ir para um outro caminho. E aí o estudar-se é te permanecer naquilo que você acredita que é possível e sustentar aquele conhecimento para ajudar pessoas. Logo ali, uns 8 meses, eu comecei a trabalhar,
né? E aí eu comecei a trabalhar em clínicas, que ali me acolheram, e aí o despertar foi maravilhoso, quando os primeiros pacientes chegaram, sentaram na cadeira. E aquela escuta, né? A escuta acolhedora, a escuta de sentir o que o outro está sentindo, de pertencimento, foi fantástico, né? O primeiro momento que a gente tem é muito gratificante. E ao ver também a evolução de como chega, de como está durante o seu processo, e como ele sai desse processo. A gente vê a mudança, né? A mudança gradativa é muito satisfatória. E ali fui tendo, né, tendo vários conhecimentos e práticas em si, experiências. Né? Eu atendo crianças, adolescentes e adultos hoje, mas a minha força maior também é a terapia familiar, porque naquele momento que eu vejo a necessidade da família se encontrar, eu promovo o encontro entre eles. Né, vamos fazer uma terapia assim e tal, e é muito legal, e flui tudo muito bem. E como eu sempre falo para todo mundo, às vezes eu faço os stories, né? A melhor parte é quando todo mundo sai sorrindo, né? Quando houve a conexão real entre todos ali. Porque nós sabemos o quanto que é difícil falar o que está incomodando, o que não está legal dentro de casa, né? Sim. E aí aquele espaço, por ser um espaço neutro e de segurança, protegido, né? E protegido, ali atendo às vezes mãe com os filhos, enfim, ou a família inteira, é onde você proporciona essa segurança. Então eu comecei assim, quando eu tive meu primeiro consultório, na verdade, eu tive quando pós o meu filho de mais velho estava com 3 meses de nascido. E o meu marido fez uma proposta, olha, eu queria te levar numa sala e ver o que você acha dessa sala. E afim, fui lá e ele falou, olha, esse aqui é seu consultório a partir de hoje. Eu estremeci as pernas, como todo mundo pro novo, né? A questão de gerar uma fusão ali. Mas aceitei o desafio, porque eu sempre fui muito de desafio, né? Eu acho que a oportunidade, ela chega na hora certa. E ali comecei minha caminhada, dei o melhor de mim, as pessoas foram chegando. Dentro da ética também, a gente segue assim, na época eu fui muito assim, agradecida à minha ex-chefe, né, numa clínica aqui em Brasília, que ela também foi uma grande referência de construção, nessa minha construção também como psicóloga, né, mas não levei ninguém, que são uma ética que a gente segue, a gente deixa no ambiente e reconquista o novo. Exatamente. E aí foi chegando pessoas e aí fui mudando. Hoje eu tenho esse espaço, né, que é no edifício Dr. Crispim aqui ao lado. Peraí, fala olhando pra cá, assim, que aí... aí hoje eu tenho um espaço que é aqui perto do edifício Dr. Crispim, e lá foi um sonho que virou, assim, pós-pandemia. Que coisa boa, já. E aí, assim, construí e inaugurei, assim, após a pandemia, que foi uma transição muito difícil para todo mundo, né? Nós ficamos saturados ali de acolher muitas pessoas. Eu adoeci essa época com síndrome de burnout. E foi onde eu reverti para a qualidade de vida. Eu falei, olha, eu tenho um limite de atendimentos, né? Porque ali a gente, aquela questão da entrega, né? Queremos ajudar todo mundo, mas a gente tem que olhar para os nossos limites antes, para poder acolher com qualidade. Tem que colocar a máscara, né? Muito bem. E eu compartilho essa história com os pacientes, reconheço o seu limite, né? Não exceda ele. Porque justamente a gente está numa era, e isso eu estudei há 20 anos atrás, quando eu fiz meu estágio dentro de uma instituição pública. O estresse é a nova doença da era. Com ela vem a depressão, a ansiedade, o cortisol, né? Uma alimentação desregrada. A atividade física não é estética, é manutenção e cuidado em remédio natural. Exatamente. Né? Então eu realinho tudo isso para todo mundo. Aprenda a cuidar de você. É só você que pode fazer por você mesmo. Você sabe que bonito, é isso mesmo. Você sabe que algumas pessoas acham que a depressão vem pelo excesso de tristeza. A depressão vem pelo excesso de ansiedade. Muito bem. Né? Então, o desencontro, a desconexão. E aí o que acontece? Essa vida ansiosa tem levado muitas pessoas à depressão. Isso. Né? E agora, nessa parte do somático, é a desconexão. Eu não me percebo. Sim. Eu vivo no propósito desse automático. E quando eu paro para me perceber, são tantas coisas para olhar. Quantas pessoas atualmente que eu atendo estão acordando 3 horas da manhã? 3 horas da manhã, que significa o meu silêncio. O meu tempo para mim. Eu falo, olha, tá errado. O seu tempo de qualidade tem que estar durante o dia. Sim. À noite você tem que estar no seu sono. Estão acordando de madrugada para ter um tempo para si. Tempo para si, porque a rotina do automático tem engolido. Que coisa. Eu sou mãe, eu tenho que fazer isso, eu tenho que resolver aquilo, Não.
E o seu limite? E o seu autocuidado? Onde está você nesse dentro olhar dessa realidade? Então, estamos numa era do automático. E isso acentuou pós-pandemia. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. A pandemia mexeu com muitas realidades, inclusive familiares, assim. Eu às vezes reclamo que o Estado está me devendo um quarto. Porque, por exemplo, meu marido não voltou para o trabalho, não voltou do home office. Se estabeleceu no trabalho dele uma realidade em que trabalham só em home office. E com isso me tirou um quarto. E com isso me tirou um tempo de ficar só em casa. Justamente. Isso foi uma coisa muito temática na pandemia, no seguinte, assim, não estamos aglomerados lá fora. Mas onde está a aglomeração? Exatamente, dentro de casa. Todo mundo se sufocou, entrou em crise, né? O estresse ambiental é aquele que mais somatiza, né? Nessa questão da saúde. Então, esse olhar para estamos tendo todo mundo dentro de casa, também tem que ter a sua individualidade. Saúde é preservar primeiro pela sua individualidade para você estar inteiro para o outro. Exatamente. Não adianta eu estar me doando de onde você está. Né? Eu sempre digo que a vida do casal, eu faço bastante terapia de casal, né? Bacana, bom saber, não sabia. O problema é quando as pessoas acham que tem que viver a vida do outro. Isso. Quando na realidade o que a gente tem são duas vidas que andam individualmente, então as individualidades não devem se perder porque agora eu estou casado, né? Cada um deve ter essa individualidade atividades fora, né? Encontros com a própria família, sem a presença do cônjuge. Isso, né? Então, precisa continuar. Eu tenho um desenho aqui. Viu, gente? Ouçam isso, vocês que estão aí numa crise conjugal. Tá? Esse desenho preservar aqui a individualidade foi feito por uma casal, de cada um para ser um casal. Que assistiu uma das minhas palestras de casal, Nossa, né? E depois, quando acabou, ela me trouxe esse desenho e disse assim, foi isso que eu entendi da palestra de hoje, né? Da aula de hoje. E na verdade, o que é, né? Aqui ela representou cada pessoa uma cor, tendo as suas variações e a sua vida fora. E o casamento acontece nas interseções. Nós temos pontos em comum, né? Pontos de convergência, pontos de interesse comum. Mas a gente não perde a própria individualidade quando casa. Né? Então você continua sendo você. Né? O seu marido continua sendo ele, com as vontades dele, com as questões dele. Na verdade, assim, quando eu casei, foi a proposta que eu fiz para o meu marido. Primeiro casei com o amor próprio dele e não peço divórcio, que é o amor próprio com a liberdade, porque essa foi a maior conquista que eu tive na vida como ser humano, foi a minha liberdade. Sim. Então, se naquele momento você entra numa relação que você anula essa liberdade, essa individualidade, né? Sim. Vamos colocar assim, é onde você não se sente mais pertencido a lugar nenhum, porque você se perdeu de você mesmo. E se você não tiver liberdade para pensar, pro seu silêncio e para sua fala dentro de casa, você vai ter aonde? Com certeza. Isso aí é uma fantástico. Então é interessante o assunto liberdade. É um assunto que tem gerado muitas polêmicas, porque ele foi apropriado pela política como pauta. Mas o assunto liberdade, na verdade, ele não é de ordem política partidária. Ele é de ordem política individual, política social. Isso. Todos têm que ter liberdade. E a liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Elas são direitos fundamentais. Sim. Né? E se você como não ser consegue, humano e cidadão. Sim, com tudo. Né? Então, se você não tem o direito de pensar, você vai ter o direito de quê? Sim. Tem um conto da Marina Colasanti, né? Eu acho que eu só me lembro desse conto dela, para dizer a verdade. E aí corre mais ou menos assim, começa com um homem, uma pessoa dizendo assim, existe uma palavra, disse a cartomante. O dia que você pronunciar essa palavra, você morrerá. Né? É mais ou menos assim. E aí ele vai embora pensando assim, meu Deus, que palavra é essa? Não consigo ver. Tava a bola de cristal se
se evaporou. Uhum. Assim, bom, uma palavra que eu não posso dizer, mas o que acontece se eu pensar? Se eu não posso dizer, é melhor eu não pensar, porque desavisadamente dos meus pensamentos, corro o risco de dizer. Então eu vou parar de pensar. Mas como que eu paro de pensar? Já sei, vou dormir. Mas como vou dormir se posso sonhar? E se eu sonhar com a palavra? Né? E aí resolveu então que não dormiria. E se não podia se manter acordado e não podia dormir, como viveria? Então, para não morrer, matou-se. Né? Então, se a gente vive sem saber qual é a palavra proibida, né, a chance de se morrer existencialmente é muito grande. Essa é a crise existencial. Né? Então, a gente não pode ter medo das palavras. Não existem palavras proibidas. Né? Existem ações proibidas. Né? Mas as palavras, elas não podem ser proibidas. Porque se a gente tiver medo da palavra, você tem medo do pensamento. E se tem medo do pensamento, tem medo do sonho. Falou tudo. Né? Então, é meio que... eu acho que a gente precisava voltar a discutir sobre liberdade. Isso. E aí vem essa liberdade, uma coisa interessante para acordar às 3 horas da manhã, é isso. Para ter liberdade. Ou ter liberdade, ou não quero pensar. Ou quero pensar no que eu quero pensar. Eu não quero pensar no que você quer que eu pense. Eu quero compartilhar com o outro, eu quero ficar comigo. É porque repara já, que tem uma solicitação quando a gente está junto. Né? Então você está sentado tomando café da manhã e você está com o seu pensamento. Daí a pouco vem uma ideia que te tira do teu pensamento, ou vem uma solicitação, me passa o pão, me passa a manteiga, né? Tá tocando o celular. Isso rouba você daquele pensamento. E quando você vê, você passou o dia inteiro pensando no que os outros queriam que você pensasse. Então o momento de estar consigo mesmo, que não é solidão, né? É solitude. Sim. E ele é necessário para a nossa liberdade de voar. Isso. Porque senão a gente passa o dia todo com o pensamento encilhado. Sabe o que é encilhado? Quando a gente coloca a sela no cavalo? Sim. Então assim, aquela sela e os arreios fazem com que o cavalo vá para onde o dono do arreio mandar. Sim. Né? Mas a gente não quer estar com o pensamento encilhado o tempo todo. Então eu gosto muito da ideia do desencilhar o pensamento. Excelente. Né? Poder pensar no que quiser e não ter que pensar só no que querem que a gente pense. E o que você poderia dizer para essas pessoas que ficam aprisionadas numa rotina e não se dão a liberdade de pensar, serem livres? Você acabou de dizer, você precisa aprender a ser livre. Que não é uma coisa fácil. Mas o aprender é um contexto, né? Onde às vezes eu nem me percebo. Não. Só que assim, não existe como fazer sem ser pela própria experiência. Sim. Você não consegue aprender só pelo racional. Então, mas essa é a fuga. Sim, você racional para fugir desse emocional. Exatamente. Ele me protege daquilo que eu não quero pensar e nem sentir. Algumas pessoas vão viver assim para sempre. Aquelas que querem um despertar, elas vão procurar. E na verdade, na hora que procuram, já estão fazendo. Se permitiram. Já estão fazendo, já estão na ação. Sim. Né? Então, a preparação para a ação, ela já é o começo da ação. A continuidade... Começo da autoaceitação. Exatamente. Bacana, isso mesmo. Né? Então, ela já entrou no movimento. Então, assim, é uma questão interessante. Mesmo que seja de madrugada, eu estou ainda construindo um tempo para mim. Né? Ainda que seja assim. Né? É o ideal? Não é o ideal. Mas você já encontrou um ponto. Mas é o que ela está dando conta agora. Sim. Né? Tá bom se é às 6 da manhã? Não tá. Seria melhor se pudesse ser num momento mais saudável, né? Que eu possa caminhar, tomar um sol, quem sabe? Ok. Então agora a gente já sabe o que seria melhor, mas já não estamos mais no zero. Sim, partimos para algum andar. Um dos pontos assim que as pessoas trazem de vez em quando, que eu gosto sempre de ressaltar, é que às vezes a gente não tem uma expectativa do 100%. Sim, eu acho que é importante não ter. E às vezes nem 70%. Sim. Mas às vezes melhorar 20%, 30%, 40% que eu consigo já é o suficiente. Já é muita coisa. Sim, eu me permiti. Já muda,
né? Eu lembro que uma vez eu fui acompanhar uma paciente, um cirurgião plástico, para fazer um procedimento de algo que estava realmente muito ruim, e ele disse assim, era uma cirurgia corretiva, e ela estava com muito medo, me pediu para ir junto. Assim, olha, a gente não tem como melhorar 100%, mas dá para dar uma melhorada de uns 40%. Aí ele disse assim, aí você tem que ver se vale a pena, porque é um procedimento caro e tal. Aí ela olhou para ele, foi tão bonitinho, porque eu estava junto, mas foi ela que falou, né? Eu tava fazendo meu papel, que era ficar calada. Aí assim, doutor, se for 10%, para mim já é muito. Porque vai mudar a minha vida. Então, às vezes, 10% para quem está olhando de fora é pouco, mas para quem está passando por um sofrimento, está vivenciando, né? Pode ser bastante. Com certeza. E qual que é o olhar do Carl Rogers para esse contexto, muitas vezes, daquele que não tenha um olhar para si, na sua individualidade, na sua singularidade? Como realmente se promover esse caminhar com mais autocuidado? Já que o Rogers, ele respeitava muito o tempo do cliente. Ele não achava que todo mundo precisava de psicoterapia. Ele achava que precisavam de psicoterapia as pessoas que julgassem precisar de psicoterapia, né? Então, quem não está tendo um olhar para si e percebe que precisa e não pede ajuda, né? A gente não tem muito como acessar essa pessoa se a gente não souber. Mas à medida em que o menor pedido seja atendido, ela começa a florescer, né? Isso é tão significativo porque faz todo sentido, né? Essa questão da liberdade, né? Eu me percebo, eu vejo minha necessidade. Então a gente não pega uma pessoa a laço e traz para o consultório. Não, isso não. A gente espera no que ela tenha uma vontade, um ímpeto, né, para procurar ajuda. Ou, eventualmente, algum familiar percebe e dá um toque. Fulano, será que não estava na hora? Mas muitas vezes o empurrar ou o puxar embota o processo e atrasa uma possível procura num momento mais propício. Então, eu sou meio contra que a família fique empurrando ou fique levando porque alguém da família acha que precisa. Mesmo quando eu atendo adolescente, né, e os casais também, você está aqui porque quer ou porque alguém quer? Ah, não, eu estou aqui porque minha mãe acha que eu preciso. E você acha que precisa? Não, eu preferia não estar aqui. Então, assim, quem está precisando que você faça terapia, devia estar fazendo terapia também. Quem pediu, né? Quem pediu, né? Casal. Ah, você faz terapia de casal? Faço sim. Tá, eu queria marcar. Seu parceiro ou parceira também querem? Ah, não, tô indo, mas vou levar a força. Então, vamos combinar o seguinte, você vem, a gente começa o seu processo. E quando essa pessoa começar a ver a sua mudança, pode ser que engaje. Agora, eu não posso trabalhar com alguém que não queira. E essa é o respeitar o outro na sua singularidade, naquilo que assim, venha você uma hora ou outra, se quiser. Se quiser. Ele estará aqui também. Né? Fantástico. Porque assim, eu não vou fazer fofoca da vida do outro, fazer terapia, e não vou fazer terapia de casal com um que não quer. O que acontece com o que não quer? Ele tende a ficar calado. E a pessoa que quer e vem para terapia de casal com quem não quer, normalmente se aproveita disso. Sim, porque ela tem o domínio, né? E a tal ponto que trouxe ele carregado. Sim. Né? E aí chega no consultório, constrange a outra pessoa. E aí o outro sai com? Acabado. Ou com raiva. Não volto nunca mais lá. Sem contar a que experiência não é tão boa. A gente não sabe nem o que isso pode resultar. Com certeza, as consequências. Né? Consequências eu vejo assim tão graves que pode até resultar no futuro, como você falou, e a pessoa, o cônjuge, né, precisar da terapia e não buscar porque ela teve uma experiência ruim numa terapia de casal que eu fui forçado. Ou então assim, graças a Deus nunca presenciei isso, mas eu já ouvi pessoas que começaram a brigar dentro do consultório e saíram aos tapas. Quando passou da porta, sabe? Então assim,
as relações humanas, elas são muito tênues e são muito delicadas. Sim. A gente não sabe quando está atravessando o limite de alguém. Então, eu vejo muito a abordagem centrada como uma abordagem homeopática, né? Sem grandes contundências, devagar e sempre, devagar e sempre. Por quê? Porque é a própria pessoa que está com o bisturi na mão, cortando na própria carne. Sim. Né? Então, tem gente que gosta de terapia de impacto, né? Palavras duras. Ai, a terapia foi ótima, chorei um horror e a terapeuta me jogou umas verdades na cara. Gente, é terapia, não é um ringue de boxe. Sim. Né? E na verdade o ringue de boxe faz você evitar um processo terapêutico muitas vezes, porque foi doloroso, né? E eu não dou conta. E reprocessa algumas outras coisas também. Né? Mas eu queria deixar claro que isso é a minha opinião. Sim, porque claro. tem algumas pessoas que funcionam dessa forma. Sim. Cada pessoa dentro da sua singularidade busca e identifique-se. Né? Então, eu não funciono assim. Então, quem quiser fazer terapia comigo, venha para um processo prazeroso de acolhimento, pertencimento, autoconhecimento, ajuda, cumplicidade, parceria. Conexão. Né? O meu modelo de terapia é em busca de saúde. Isso, e aí vem uma questão interessante, gente. Tem vários tipos de modelos de terapia, mas quem vai definir não é a Ana. Aquele que eu mais me identifico é o próprio cliente. É o cliente. Né? Isso que a gente tem que deixar bem claro. Tá? Que cada profissional tem as suas ferramentas, suas habilidades, porém o cliente é que define. E assim, dentro da abordagem centrada, tem uma coisa que eu gosto de deixar muito séria. A abordagem centrada na pessoa dá conta de qualquer problema na esfera do humano. Sim. Tá? Às vezes, o próprio profissional não dá conta daquela temática, porque ele tem limitações. Isso, e aí o que fazer, né, Ana? E aí o que fazer? O que fazer? É passar para outro profissional. Minimamente seja sem ético. problema, é você que é o melhor para aquele ser humano. Isso. Você não pode se colocar no melhor. Assim, olha, cheguei até o meu limite, te ajudei até onde eu pude, mas eu quero você melhor. Exatamente. E aí você tem que ser ético. Sim, né? Eu faço isso. Eu faço tranquilamente. Nossa, eu fico também. tão feliz. Eu ainda falo assim, olha, só permita-se uma coisa. Qual? Se conectar com um novo momento terapêutico. E é isso. Essa outra pessoa não... Mas você sabe o que acontece quando a gente reconhece para o cliente que está chegando no limite, que é interessante, que assim, olha, daqui adiante eu não consigo. Sim. Muitas vezes ele dá uma afrouxada para dar um tempo para você conseguir. Pra ceder, tipo assim, eu vou ceder um pouquinho, né? Assim, então tá. Então faz o seguinte, mas você pode levar para uma supervisão? Entendeu? Você não pode pensar melhor? Repensa isso. Não quero outra pessoa. Não quero outra pessoa. Aí vem outro tipo de apego, né? Né? E tá tudo bem. Olha só, eu preciso de um tempo para mim. Vamos refazer. Mas o que eu acho mais interessante, Jaque, é que se procure e se tenha sempre grupos de supervisão. Sim, isso é importantíssimo para nós como profissionais. Para muitas coisas. Para não perder a interlocução com a sua própria teoria. Sim. Porque o que acontece? Cada teoria tem um conjunto de técnicas que lhe é própria. Na medida que você se afasta metodologicamente da sua teoria, você se afasta e se aproxima de outras técnicas e daí a pouco faz uma salada de fruta. Uma salada de frutas, às vezes de frutas que não combinam. Sim. Então assim, se no meu modelo de homem contempla a ideia de um ser humano que é livre e que fará as melhores escolhas, não combina com uma técnica que o induza a fazer nada, né? Nem por indução e nem por dedução. Sim. Tá? Então, essas técnicas não combinam todas entre si. Então, eu acho importante que o próprio terapeuta tenha a clareza de qual é o método que ele segue e quais são as técnicas próprias desse método. Isso, né? Isso é super importante. Dentro de qualquer escola, o que eu acho importante também é que o psicólogo tente aumentar a sua capacidade, a sua tolerância com conteúdos difíceis. Sim. Né? É claro que a maturidade traz um bocado disso, né? Eu agora já estou 60 a mais, né? Mas isso não dá tudo, a gente nunca vai ter tudo. Entretanto, é importante estar exposto a outras realidades que não sejam tão
assépticas, né? Então, a literatura nos ajuda, filmes nos ajudam, a realidade alheia nos ajuda, sentar e conversar com outras pessoas que sejam muito diferentes de nós ajuda, porque aí a gente começa a ter uma gama maior de exemplos para pautar também a nossa crítica, né? Então isso é uma das coisas que eu acho que é importante para o terapeuta manter, um grupo de supervisão e um contínuo processo de informar-se sobre a vida. Não adianta você ficar só nos livros de psicologia. Eles são ótimos para trabalhar, mas a nossa matéria-prima de trabalho não é livro. A nossa matéria-prima é vida. Experiência. Né? Então a gente precisa ter as costas um pouco mais fortes, calejar um pouco. Né? Então isso aí e supervisão, ter um grupo para manter você ali se atualizando, trazendo o que você não consegue, porque hoje a velocidade das informações é tão alta que a gente não consegue se informar de tudo, e ter contato com seres humanos. Outro dia eu conversava com a minha filha, com meu marido, como tá difícil 4 pessoas estarem vendo a mesma coisa. Aqui agora, eu e você, a gente está uma prestando atenção na outra, que é o que acontece no setting terapêutico, e é por isso que funciona. Nós duas, neste momento, estamos no mesmo mundo. Então a gente vê os mesmos quadros, os mesmos microfones, as mesmas câmeras, a gente está se acompanhando no raciocínio. Quantas vezes a gente senta a uma mesa, 4 pessoas com 4 celulares, cada uma num mundo diferente. Então, mas essa questão do celular na mesa... Não estou nem falando da mesa de comer, estou falando no mesmo ambiente. Sim, claro. Cada um ali está vendo um mundo diferente. Então, o meu parâmetro e regulação de comportamento, de sociedade, tudo, deixou de ser o outro que está ao meu lado. O real, né? O real. Então, a gente está, às vezes, no parâmetro da artista, da blogueira, da minissérie. E aí, o que está acontecendo do lado, a gente não está vendo. E você sabe quem está percebendo tudo isso? A desconexão. Isso gera desconexão entre as pessoas. As crianças. As crianças. As crianças, elas estão atentas como que os pais se relacionam dentro de casa. Sim. A que nível de atenção a mãe ou o pai tem dado se não estiver ao celular. E elas querem só brincar e serem vistas e ouvidas. E às vezes são colocadas cada uma no seu celular, já em mundos diferentes. Outro dia passou por mim, no Instagram mesmo, uma foto das crianças, muitas crianças sentadas no parquinho, no chão do parquinho, cada uma com seu celular. Qual a idade? Cerca de 8, 9 anos. Crianças de parquinho ainda, menos talvez, 5, 6. Né? Mas a representação estavam no parquinho, onde era para estarem brincando. Correndo, né? Explorando. E estavam no celular. Né? Eu tive um outro relato de uma cliente adolescente que eu atendo, que estuda numa escola particular aqui em Brasília, em que o professor passa a tarefa e diz para fazerem. Quem acabar pode pegar o seu celular. O que essas crianças estão vendo no celular? 25 crianças numa sala, 25 mundos diferentes. E sendo que uma nova regra, uma nova lei foi lançada, né, atualmente, que o celular é algo que não pode mais permanecer dentro de sala de aula. Com prós e contras em relação a isso. Prós e contras. Prós e contras. Mas assim, a questão do celular, ele tem gerado desconexão, problemas, e na verdade, né, comprometimentos neurobiológicos aí. Se precocemente eu gero, né, essa dopamina acentuada, no cérebro vem o vício. Vem um vício que pode se tornar como efeito de droga ao longo dos anos. Quantos adolescentes... Crise de abstinência. Crise de abstinência. Quantos adolescentes hoje estão nesse nível? Que teve um caso recente falando sobre internação de uma menina de 11 anos. Olha como a gente está no nível. Por abstinência, né? Por abstinência. Né? Então, assim, mas me preocupa muito o outro deixar de ser um parâmetro. Porque ao mesmo tempo que não dá para ser guiado pelo outro, e o próprio Rogers fala tanto isso, não né? Não dá para ser guiado pelo outro. Mas o outro é que confirma a minha existência. Não existe eu sem o outro.
Sim. E aí como separar isso? E qual é o outro que está do seu lado? Quem é essa pessoa? Né? Porque é o outro. Quem é essa referência? E aí passa a ser quem? Se o outro que está do meu lado, que é vivo, gente como eu, está num mundo completamente diferente do meu e não enxerga mais o que eu enxergo. Não me vê. Não me vê. Então, esse senso de empatia que existia no nosso tempo que não tinha celular, por exemplo. Sim. Né? Então, a gente descia para brincar embaixo do bloco e todos nós estávamos vivendo a mesma coisa. A tal ponto que se chegasse um tipo suspeito, um cutucava o outro. Hoje, é capaz de um cutucar o outro e dizer assim, uai, o que é? O que tem? Porque a gente não está mais vendo o mesmo mundo. Entende? O mundo que eu vejo não é o mundo que o meu colega que está do meu lado vê. O seu filho está em cima da cama com o celular e você não sabe com quantas pessoas ele está conversando. Ali tem 10, 12 pessoas que antes estavam sentadas em cima da cama e no chão do quarto. A gente perdeu um pouco aquela essência da infância saudável, né? Sim. Da infância e adolescência, porque a adolescência é um movimento do explorar. Né? Eu vou até aumentar isso, a gente perdeu a essência da companhia saudável. Companhia saudável. Ainda que adulta. Então, assim, a gente sai para tomar um café com as amigas. Eu ainda tenho um grupo de café. Olha, né? que legal. Ainda tenho um grupo de café. Eu faço questão de guardar o celular. Às vezes eu sou a única da mesa que está sem o celular. Mas quem sabe ali lançar um insight e falar, gente, ó, no nosso encontro de café, todo mundo sem celular. Não, daí a pouco começa, alguém se dá conta. Você faz esse movimento, eu faço né? o movimento. Da presença. Porque senão, assim, a gente tá no celular da marca tal que lançou uma moda, o batom tal, ou então o comportamento de fulano e de Beltrano, meu filho tá namorando, a minha filha tá namorando, mas tudo mostrando, meio que assim, Big Brother. Testemunhando a própria vida nas redes sociais. É como se antes, eu tenho uma frase que eu gosto muito, é assim, para que as pessoas se casam? Tá naquele filme Dança Comigo. Para que as pessoas se casam? Né? E aí o detetive diz assim, para terem alguém que testemunhe a própria vida. Né? Hoje, quem está testemunhando a vida é o Instagram. Sim. E que tantas testemunhas assim você tem que ter na sua vida? Sua vida é essa necessidade total de confirmação. Você entra num restaurante e faz check-in, você está comendo um prato e você tira a foto do prato. Come o prato, come o camarão. Vive o agora, né? Então é um tempo muito, muito diferente. A nossa geração, né? A sua também, né? Você já veio para o Sim, já vim da geração adulta. Sim. A gente está testemunhando uma coisa que outras gerações não têm ideia. Né? O que é a vida sem celular? A gente ainda lembra. E essa vida que está voltando, porque muitas pessoas estão começando a buscar a sua qualidade de vida no simples. Ai, que coisa boa, boa notícia. É o desconectar-se, é o curtir um sol, é ficar no silêncio, é desligar a mente, né? E isso é o que estamos, assim, os adultos, tá? A revolução mais nova ainda está nessa conexão. Explorar o dia, não a noite, né? Também temos essa juventude atual, que está mais explorando o dia do que a noite. Eu tenho em casa uma diurna. Eu fico bem satisfeita com Meu isso. filho também, ele é bem diurno. Né? E aí a gente vai aproveitando essas estações com referências, né? E atenta a tudo aquilo que acontece em volta. É o que a gente repassa por aqui hoje, né? Isso aí. No nosso podcast aqui. Estamos aqui, fechando, né? Estamos com quanto tempo? Eu nem tenho ideia. Olha, eu acho que aqui 1h40, mas é porque o papo é tão bom. É tão bom se reconectar. E muito tempo. A gente tinha muita coisa para conversar mais. Muita coisa para conversar mais. Já que eu fico muito feliz de você ter vindo, né, ter contado como é que foi também a sua trajetória. Mas você quer deixar um recado para os meus alunos, assim? Olha, eu quero deixar um recado, eu continue fazendo seu curso, né? Essa autodescoberta é fantástica. E para o terapeuta humanista se tornar algo mais seguro diante do que você tem, dentro, clinicamente falando, você tem que se conhecer. Essa autogerência, essa autodisciplina, esse autoconhecimento é a base para a gente se sentir pleno, para poder abraçar o outro. É isso, para poder ajudar o outro. Ajudar o outro a se perceber. E é muito isso que você falou, Ana. O outro é que nos escolhe. É o outro que fala. Nem sei por que eu estou aqui hoje, mas estou querendo,
né, nesse sentido da terapia. Ai, que Porque bom. ele é livre, a essência dele é algo que ele precisa se reconectar, independente do movimento que ele esteja. E ele vem, né? Vem. E Naturalmente ele vem. E é interessante, às vezes assim, o aluno pergunta, mas eu não sei se a minha terapia está dando certo, será que está funcionando? E está vindo. Isso é uma dúvida muito comum nesse caso, principiantes, né? Estudantes iniciais. Sabe uma coisa que, assim, as vozes dos nossos professores nos acompanham, tá? Não tem como, é uma coisa que acompanha internamente. Mas eu lembro que, assim, muitas colegas falavam assim, e aquele paciente que foi embora? E não volta? Eu falava, foi suficiente. Chegou no que ele naquele precisava. momento, ou foi suficiente ou ele não deu conta, mas a escolha foi dele. Não podia ser de outra pessoa, de outra pessoa, porque às vezes vinha assim, nossa, mas será que eu não fiz a boa terapia? Na primeira sessão ele não voltou, eu falei assim, não, de repente você fez um excelente encontro com ele naquele momento, e ele que não deu conta, mas a escolha dele. E você sabe assim, ó, eu vou abrir uma sessão... o que julga, né, assim, ó, em primeira mão, eu vou abrir uma sessão no Instagram que vai se chamar Mito e Realidade. Ah, que bacana. Um dos mitos é que terapia tem que ser semanal. O segundo mito, que ela tem que ser frequente, né? E que precisa dessa cadência. E que se a pessoa não quiser mais é porque o problema é do terapeuta. Né? Eu vou achar os outros episódios, mas eu queria falar especificamente sobre esse. Muitas vezes a pessoa se vê contemplada num primeiro encontro. Sim, sim. Né? E aquilo foi o suficiente para ela. Nem sempre ela não volta no segundo porque não foi bom. Às vezes foi tão bom, você dedicou tanto a ela que ela conseguiu se compreender. A gente chama isso de plantão psicológico. É uma terapia com começo, meio e fim na mesma sessão. Né? Mesmo que seja uma sessão mais longa. Mas esse é um dos mitos. Tem que ser uma vez por semana. É claro que se o que faz a terapia é estar em contato com alguém que tem aquelas condições que a gente chama de condições terapêuticas, é claro que quanto mais melhor. Isso. Não é à toa que a psicanálise trabalhava no começo 4 horas por dia, 5 dias por semana. Claro. Né? Só que isso é inviável. Sim, é inviável. Mas eu quero colocar aqui um mito justamente do recém-formado, que é o medo. É o medo. É o medo, porque não claro que isso nós vamos ganhando bagagens, tá, gente? Experiências. Vem a maturidade junto também, né? Que faz parte do nosso processo como terapeuta, né? E reconhecer isso é importante porque você deu o seu melhor. Por isso que vem o autoconhecimento de nós psicólogos, assim, olha, se eu fiz a minha entrega, mas o outro não voltou na próxima sessão, é um direito do outro. É um direito dele. É um direito dele e uma sabedoria dele. Uma sabedoria dele. Porque às vezes ele poderia passar o limite sem estar preparado para isso. Isso, muito bem. É isso? É isso, fechamos por aqui. Muito bom, muito bom. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Que venham próximos. Que venham próximos, né? com que certeza. É isso que a gente torce, a prosperidade. E, Ana, assim, é muito gratificante te encontrar nesse momento, né? te dar um mimo. Olha, né? nem precisava. Eu só precisava ter colocado. Deixa eu só pegar o meu também aqui, rapidinho, gente. Aqui, vamos trocar os mimos, né? Pela sua passagem aqui no CPHD. Ai, gratidão. Né? Então, espero que você goste. Vamos trocar os mimos. Eu também trouxe algo para você. Né? Vamos ver, né? Aqui tem. Nossa, que lindo, gente. Que lindo, olha, vou botar lá no consultório. E ontem eu te pedi uma olha foto. Só, que lindo, gente. Ai, amei. Olha só. Um brinde à vida. E aqui, lindo. Nossa, esse é um bacana, livro que eu fiz com coautores, né? Logo após a pandemia. E esse é do MDR, falando sobre trauma, que eu trabalho também. Trabalha com trauma com MDR? A minha irmã fez esse curso de MDR também. E aí o nosso professor, né, o André Monteiro, fez todo esse roteiro aí, programação de ajuda, foi o nosso orientador. O bloquinho do Espaço Clínico Psicoarte. O bloquinho.
E aí eu conto, na verdade, né? E aí, assim, ela me ganha com bombons que eu amo, adoro. Adoçar a vida. Obrigada. Né? E aí o que eu escrevi foi uma história de uma família, na verdade, que foi minha investigação clínica na formação de família. Que legal. Até chegar no esquizofrênico. E transformei isso num capítulo do livro. Aquilo que você falou, que eu achei interessante, que chega um momento de escrever algo, você não está preparado, mas é um sonho, porque você quer transmitir o seu conhecimento para que alcance outras pessoas, dentro daquele repertório histórico que você vivencia em clínica. Né? E tem uma hora, Jaque, que o livro pede para ser escrito. Isso. E não entregar isso é quase uma covardia. É, isso mesmo. Né? Faz então, todo assim, sentido. chega uma hora que um livro ele não quer mais ficar dentro de você. E você não pode recusar a ideia de escrevê-lo. Né? Eu não tinha nenhuma ambição de ser escritora. Não, eu também não. Não tenho essa. Eu tenho outras vaidades. Essa eu não tinha. Mas chega uma hora que não consegue mais ficar dentro de você. Né? E mesmo sem saber, mesmo tropeçando, a gente sente no compromisso. Eu queria fazer um agradecimento especial, eu prometi que eu ia fazer. Claro, vamos lá. Para Stephanie, da Arte Mestre. Ai, que lindo. A Stephanie foi quem fez, né? A arte é minha, mas a Stephanie, eu prometi para ela que eu faria isso. Ó. Olha que Ai, lindo. Stephanie, vamos brindar aqui, ó. Eu e Ana, ó. Pela disponibilidade dessa moça. Eu não tinha conseguido fazer a arte até ontem à noite. E ela fez foi ontem hoje de manhã. Eu mandei a arte para ela às 10 da noite. E antes de 1 da tarde estava na minha casa. E ela ainda me ajudou com o Canva. Então eu quero muito agradecer a Stephanie. E dizer que você ganhou uma... Ganhou uma cliente. Uma cliente. Pode ter certeza. Vamos brindar aqui, ó, no nosso encontro. Ó. Bota assim, ó. Ou você bota o seu rosto. Não, eu faço melhor. Eu boto aqui e você bota o seu rosto. Vamos brindar esse encontro. E agora a gente vira. Né? Por quê? Porque isso aqui é um momento muito mágico, de muita conexão, de muito agradecimento. Vira a sua aí, tudo. Ó, que bonitinho. E não tem coisa melhor do que um reencontro entre aluno e professora, né, gente? Vamos falar a verdade. Iguais. Nada iguais, como um encontro, né? Iguais. A somatória de conhecimentos aqui foi muito bacana. Muito bom, foi muito bom. Foi muito bom. Volte sempre, Jaque. Volte sempre. Casa está aberta a você. Obrigada pelos presentes. E é isso. Partimos para uma próxima oportunidade. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Nesse momento muito especial de um novo repasso de conhecimento. Que a terapia humanista, ela transforma vidas. E transforma mesmo, inclusive a nossa. Inclusive a nossa. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos. Até uma próxima.